Fala, gente, vamos lá. Acabei de fazer uma operação aqui no jogo do Tondela e Benfica, fiz um lay ao 2-2, ok? Peguei essa cotação a 32, quando o jogo estava 1-0 ainda Benfica. O jogo nesse momento já está 3-0, tá? Eu tô gravando aqui um módulo para vocês agora, um módulo de mentalidade para o módulo aqui de eventos raros, só que eu pausei aqui a gravação da aula para gravar para você aqui, tá bom? Esta operação. Vamos fazer uma análise aqui desse jogo. Deixa eu diminuir o barulho do ar, porque eu estou gravando com o microfone direto aqui do computador e o áudio não vai ficar tão bom. Vamos fazer uma análise pré, você já aprendeu como que se faz, eu já mostrei isso para você, agora vamos fazer um overview aqui, tá? Eu não vou abrir, não vou ficar fazendo Excel para você, enfim, nada, eu quero que vamos fazer o mais rápido possível para você entender o processo e aí você fazer os cálculos aí. Repito, você tem o módulo de Data Science do Adriano para você calcular, tá? E o processo é simples. Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar o confronto aqui dos dois, a posição na tabela. A posição na tabela no Campeonato Português. Benfica está ali na parte de cima, né? O Benfica não está lá tão bem nessa competição como está, por exemplo, o Porto e a equipe do Sport, mas o Benfica tem melhorado, está fazendo um campeonato de recuperação, vamos dizer assim, né? Agora. E tá lá. 47 pontos, chegando a 47 pontos aqui agora. Tá mais longe do Porto, mas não tá muito longe aqui do Sport. Enfim, o Tondela tá lá embaixo da tabela. Agora vamos analisar se essas equipes têm se ela tem desempenho diferente jogando em casa e fora. Então vamos lá. Vamos ver o Tondela jogando em casa. O desempenho do Tondela em casa. Foram 11 jogos, 4 vitórias, 7 derrotas. Não empatou, tá? Não tem nenhum empate jogando em casa a equipe do Tondela. Isso é bom pra gente? O 2-2 é um resultado de empate. Beleza? Então não tem nenhum empate. A gente já vai analisar outras coisas. A equipe do Benfica, jogando fora de casa, tem um desempenho muito bom, só perdeu um jogo, tá? Perdeu aqui pra quem? Pra equipe do Porto. Tomou 3-1 do Porto. Então, o jogo que o Benfica perdeu jogando fora de casa foi contra o Porto. E tem um empate que é contra quem? Esse empate, vamos ver aqui, foi de 1-1 contra o Estoril. Quem que é o Estoril na fila do pão? Vamos dar uma olhadinha, é importante. O Estoril está aqui em sétimo com 27 pontos, 7 pontos a mais do que a equipe do Tondela. Enfim, tá? Deixa eu ver aqui, jogando em casa, a equipe, jogando em casa, o Estoril também não tem um bom retrospecto. Então a gente tem que analisar. O Estoril, ele meio que entra na fila do pão se eu for comparar com o Tondela, beleza? Só que eu tenho aqui, foi um empate, o único empate do Benfica, e foi um empate por 1-1. Mas vale a pena a gente entrar no jogo. Então eu vou clicar e deixa eu ver como foi o jogo. Se o Benfica esteve bem ou não. Eu costumo olhar isso aqui dentro do scanner, tá? Mas vou dar dentro da Lucy, aliás. Mas já vou entrar aqui só para você dar uma olhadinha aqui nos números gerais. O Benfica jogou mais bola, tá? Ele jogou mais, não teve nenhum jogador expulso, nada. Deixa eu ver aqui a escalação do Benfica. Grimaldo aqui jogando. Cara, eu preciso até dar uma confirmada aqui em relação. O Everton, ele entrou e saiu. No lugar aqui do David Nunes. Beleza, o Yarenchuk jogou. Beleza, vamos dar uma olhada na escalação do Benfica hoje. No jogo de hoje. Deixa eu dar pra gente comparar aqui. Gonçalo Ramos, Davi Nunes. Aqui também a gente tem o Davi Nunes. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aqui o Yarenchuk. Aqui ele não está. O Cebolinha começou jogando. Aí tem Paulo Bernardo, Rafa Silva. Tem um time aqui um pouco diferente. Teríamos que analisar aqui um pouco mais. Essa parte da escalação eu não analisei, tá? Por quê? Eu não dei uma ponderação tão alta assim para a equipe comparando esse jogo com o jogo do Tondela, tá bom? Até porque o resultado foi 1-1, não foi 2-2, enfim. Mas uma coisa importante, o Benfica ele empatou de 1-1 e ele jogou melhor. Tá, ele jogou melhor, a gente consegue ver, teve mais posse, teve mais volume, chute dentro da área foram 3 vezes maior, então a gente viu aqui que o Benfica, ele mesmo jogando melhor, teve um empate por 1-1. Isso aqui é importante que nós saibamos, e esse jogo foi quando, cadê a data?
30/10/2021. Ah, tem bastante tempo. Ok, mas a gente tem que entrar para saber como é que foi. Beleza. Que mais a gente tem aqui de importante para a gente analisar? Vamos analisar aqui, ó, gols marcados e sofridos, tá? Benfica jogando fora de casa, em 11 jogos ele tem uma média altíssima de gols, altíssima. Marco fez 31, tem quase 3 aqui, né? De média e sofreu 7. E a gente vai dar uma olhada na dispersão disso. Aí que entra você fazer alguns cálculos dos gols marcados do Benfica, e a gente pode ver os gols sofridos também. Tá bom, ó? E a gente pode ver aqui dos jogos do Benfica jogando fora de casa. Então você tem aqui, ó, isso aqui é o Benfica jogando em casa e também é contra o Sport, né, um clássico. Você tem aqui o Benfica, marcou 2 e tomou nenhum. Jogando fora, que foi contra o Porto, então eu nem considero. Tomou 3, mas foi foi contra a equipe do Porto. E aqui é Taça de Portugal, né? Vamos ver aqui, Benfica em fora, ó, contra o Famalicão, marcou 4 gols, tomou 1. Aqui Benfica fora contra o Belenenses, fez 7 gols, não tomou nenhum. Aqui Benfica fora, aqui não. Aqui contra o Bahia, tem outra competição. Aqui contra o Estoril, que foi aquele jogo de 1-1. Aqui é uma taça, né? Taça da Liga, mas foi um 3-3, né? Vamos considerar. Vizela e Benfica marcou 1 gol e não tomou nenhum gol. Aqui de novo marcou 2 e sofreu 1. E a gente vai analisando. Aqui fora marcou 3 gols e sofreu 1. Você não vai ter lá um coeficiente de variação aqui muito baixo em relação a gols marcados, mas aos gols sofridos. Se eu for ponderar contra quem foi, contra times mais fracos que ele, aí a gente tem um CV incrível, tá? De uma média ali bem confiável, abaixo de 1 gol, tá bom? Então isso é ótimo aqui pra gente. E se a gente for olhar a equipe do Tondela jogando em casa, marcou 16 gols em 11 jogos e tomou 23, tá? Só que se você for analisar os jogos, vamos ver aqui do Tondela em casa, tá? Em casa. Fez 2 e tomou 3 aqui do Vizela. Cadê Tondela em casa? Fez 2 gols e sofreu 1. Aqui contra o Gil Vicente tomou 3. Então eu vou dando uma olhada aqui. Eu não tenho nenhum resultado de 2-2 do Tondela nessa temporada, tá? Porque ele não tem nenhum empate jogando em casa. Então a gente não vai achar aqui. Então fez 3-1 aqui contra o Estoril. Cadê jogos dele assim, contra os times mais fortes, né? Jogando em casa. Contra o Paços Ferreira perdeu de 1-0. O Sporting aqui ele perdeu jogando fora de casa. Ganhou do Leixões 3-1. Ganhou do Marítimo 4-2. Tondela e Porto, ó, jogando contra um time mais forte. Tomou 3, mas teve um jogador expulso. E aí eu vou procurando. Famalicão, deixa eu pegar um time, se eu acho, contra o próprio Benfica, só que foi fora de casa. Santa Clara, tô procurando aqui um time mais forte, mas eu tô lá no mês 4. Tondela em casa, ó, perdeu pro Benfica em casa na última vez que se enfrentaram, a gente vai ver o confronto deles. Contra o Porto tomou 0-2, então o Tondela quando joga contra times mais fortes, a gente vê aqui que ele tá apanhando, ele não tá marcando gols, né, e incomodando essas equipes. Beleza. Se eu for ver o confronto direto aqui deles, dá uma olhada. Aqui embaixo, ó. Não tem... acho que tem uma vitória do Tondela. E foi jogando fora, tá? Foi um 2-3 lá em 2018 contra o Benfica. Perdeu todos os outros ou empatou. E tomou umas pancadinhas aqui ainda. Jogando em casa contra o Benfica, né? O Benfica sendo visitante, o Benfica ganhou todos os jogos do Tondela, né? Jogando na casa do Tondela. Então isso aqui é um confronto. Não teve nenhum 2-2. Então, beleza, eu analiso no pré-live. É um bom jogo, um bom placar para eu entrar. E aí, eu não vou entrar no pré-live, vou esperar ver o jogo, como é que o jogo está rolando. E aí, você pode olhar na Lucy aí, né? Você não vai conseguir olhar no scanner agora, mas você vai ver na Lucy que o Benfica, de fato, esteve melhor, que o Benfica, de fato, jogou melhor no primeiro tempo, está no segundo tempo. Nesse momento agora, eu tenho, por exemplo... 7 chutes no gol do Benfica, tá? O scanner tá no outro computador, tá com 7 chutes no gol. Eu devia até ter conectado aqui, né? Ter conectado aqui a operação e o scanner, mas tá lá no outro computador. Mas tá com 7 chutes no gol, tá 75 minutos agora. Sendo que 5 deles foram de dentro da área. 5 chutes no gol de dentro da área a equipe do Benfica tem.
E não teve lá tanta diferença em relação a ataques perigosos e atacando dentro da área no total até aqui. Mas em relação às finalizações, sim. E já tá 0-3 o jogo pro Benfica. Eu entrei no lei e foi acho que a 32. Certo? Ricardo, você saiu, você deu cash out desta operação? Eu saí parcial, tá? E já era uma estratégia minha quando eu opero 2-2 e o favorito faz um 2-0 ou um 0-2, eu saio parcialmente, porque se sai um golzinho da zebra, o meu prejuízo ele não é tão alto, eu tenho um pequeno prejuízo, só que como eu saio com uma parte do lucro, ou seja, eu coloco uma grana no back, e aqui acho que eu coloquei na odd 48, acho que foi 48 que eu coloquei uma parte, se sai esse gol, dependendo da hora que sai, ou o meu head diminui muito, fica muito pequenininho, ou eu ainda fico no green, na posição. E foi o que eu fiz, eu saí, o Benfica acabou marcando o terceiro em seguida, então já o lucro já está realizado. Tá bom? Então tá aí um exemplo para você de uma operação. E quero deixar um recadinho aqui. É bem raro fazer leia 2-2. É um dos resultados mais desconfortáveis para se trabalhar lei. Tá bom? E eu vou aproveitar essa aula aqui e te falar um pouquinho sobre isso. Ó, veja bem. Quando você faz um leia 2-2, qualquer gol no primeiro gol, se você entrou ainda em pré-live o jogo 0-0, o primeiro gol ele não te ajuda. Não importa quem marque. Mas se for um gol da zebra, aí vai ser bem ruim para você. Se o primeiro gol for da zebra. Então, eu não vou fazer, vai ser muito raro fazer um lay a um 2-2 no jogo 0-0. Mas bem raro, tá? É mais fácil fazer um back a um 2-2 do que um lay. Agora, se o favorito marca o primeiro gol, jogando bem, e continua jogando bem, ou seja, a probabilidade do próximo gol continua sendo do favorito, e eu tenho toda essa análise pré que a gente está fazendo aí eu posso pensar em fazer um lay ao 2-2, tá? Desde que eu tenha uma probabilidade bem alta do favorito marcar esse segundo gol rápido e já marcar um terceiro. Eu não preciso desses gols, o jogo tá 1-0 pro favorito, aí eu continuo ganhando, eu não preciso dele. Mas caso eles aconteçam, isso pode me favorecer, tá bom? E aí eu faço a operação. Agora, se você entrar em pré-live ou um jogo 0-0 ainda no 2-2, cara, o primeiro gol da zebra não te ajuda. Ele não fica muito legal. Você vai pegar, a odd não vai te ajudar tanto. E nem o gol do favorito. E você pode ficar desconfortável. Você operar Leão 2-2, onde a zebra costuma marcar muitos gols no jogo, por mais que ela costuma sofrer muito mais, mas ela marca também muito, pode ficar desconfortável porque uma zebra pode marcar 2 gols no jogo. Aí você vai precisar que o favorito marque mais do que 2 gols. Tá? Então, assim, é um dos placares, o 2-2 e o 1-1, leia 2-2, leia 1-1, é um dos placares que eu opero muito pouco. 1-1 é um resultado bem perigoso se você não tiver com uma mentalidade muito ajustada em sair da posição, caso esse 1-1 saia do placar, não saia do placar no primeiro tempo. Se você levar esse 1-1 para o segundo tempo, é uma das operações mais perigosas que existe. A gente vai falar sobre isso depois. E o 2-2 também não é muito confortável. Então, fiz essa operação aqui, mas tenho que deixar isso bem claro aqui para você, que é bem difícil trabalhar esse lay. Aqui eu vi uma oportunidade, vi um estudo pré-interessante e acabei operando, tá? Mas muito cuidado com esse lay a 2-2 aí. Fechou? Tá aí, gente. Mais uma operação na prática para vocês. Abraço.